Graças a paz, irmãos. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui reunidos para mais uma videoaula. Nós temos disponibilizado através do YouTube as aulas da Escola Bíblica durante esse período de quarentena e hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo da carta de Tiago, olhando para o capítulo de número 3 desse escrito, tá ok? Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em capítulo 3 de Tiago para a gente poder iniciar a nossa aula. E antes de iniciarmos ela, eu queria só te lembrar que caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários do vídeo ou então mandar para a gente através das nossas redes sociais, através do nosso contato do WhatsApp, tá ok? Também te convido a compartilhar todos os materiais, todos os conteúdos que nós temos disponibilizado nas nossas páginas, tanto das redes sociais quanto do YouTube também, que você possa aí compartilhar os devocionais da Pastora Rose, os cultos que estão sendo transmitidos de modo online, as próprias aulas da Escola Bíblica também, de modo que você seja um instrumento para poder edificar e abençoar a vida de outras pessoas. Então compartilhe nas suas redes ou então copie o link, transmita no seu WhatsApp, tenho certeza que vai ser bênção, tá ok? O texto que nós vamos ler, Tiago capítulo 3, a princípio só 2 versículos e depois a gente vai discorrendo através da aula aí nos demais versículos desse texto, tá? O texto diz o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Porém, se alguém não tropeça no que fala, esse indivíduo é perfeito e é capaz de refrear também todo o seu corpo. Tiago tem discutido aqui, desde o capítulo 2, a gente tem visto isso nas últimas aulas, acerca de quais são as características de um cristão genuíno. Ele diz no capítulo 2, versículo 1, que é impossível seguir ao Senhor Jesus e ainda assim fazer algumas coisas. A princípio ele fala de tratar com parcialidade as pessoas e na sequência ele vem caracterizando várias outras atitudes que são inerentes a quem segue o Senhor Jesus, ou melhor, atitudes que quem segue o Senhor Jesus não deveria ter. E ele vem escrevendo e falando, tratando acerca disso ao longo da sua carta. Agora no capítulo 3, ele vai dizer que uma característica essencial para todo cristão é conseguir dominar sua própria língua. Ele apresenta essa necessidade de uma forma bem clara, né, bem objetiva, e é interessante que ele reforça e deixa muito salientado ao longo desse capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12, que é uma característica indispensável. Por quê? Porque quem consegue dominar a própria língua, o que nós acabamos de ler agora, se torna perfeito e é capaz também de dominar todo o seu corpo, ou seja, se torna uma pessoa capaz de dominar aquilo que faz, aquilo que pensa, aquilo que pratica, né? E qual que é o termômetro? Como que eu sei se uma pessoa tem domínio próprio ou não? O Tiago diz aqui no começo desse texto que a gente consegue perceber isso se a pessoa é capaz de dominar sua própria língua, né? Em contrapartida, no versículo 6, ele vai dizer o seguinte: ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só impõe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Ou seja, ele diz que quem consegue dominar a própria língua é perfeito, né, e consegue também dominar o restante do seu corpo, consegue se dominar integralmente. No entanto, o oposto, quem não consegue dominar a própria língua, de acordo com Tiago aqui no versículo 6, contamina o seu corpo inteiro e ainda coloca em risco todo o seu progresso, incendeia toda a carreira humana. Ou seja, muitas vezes as pessoas elas se colocam em situações complicadas, elas prejudicam relacionamentos, elas frustram outras pessoas, elas acabam abrindo mão, às vezes, de tudo que elas já conquistaram até determinado momento da sua caminhada, né? Colocam em risco os seus sonhos, os seus projetos, tudo aquilo pelo que ela tem lutado pelo fato de não conseguir dominar a sua própria língua, né? E aí a gente vê aquilo que um ditado popular diz e que não deixa de ser verdade dentro desse contexto, de que tamanho não é documento, não é mesmo? As pessoas falam, às vezes a pessoa é baixinha, vai lutar com um grandão, um valentão e acaba ganhando. Pois bem, tamanho não é documento. E aqui a gente vê a aplicação desse conceito aí da sabedoria popular no sentido do seguinte: Tiago mesmo diz assim, um membro tão pequeno consegue incendiar, né? Consegue causar tanta destruição. A gente vê aqui que ele compara a língua na sequência do texto, no versículo 3, por exemplo, ele diz assim, ora, se nós colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então ele compara a língua aqui com o freio que é posto na boca do cavalo para poder domar o animal, para poder conduzir o animal, direcionar para onde o animal está indo. No capítulo de número 4, no versículo de número 4, perdão, aqui no capítulo 3 ainda, ele compara a língua com o leme de um navio. E ele fala, um navio tão grandioso, empurrado com tanta força pelo vento, mas é direcionado por um pequeno instrumento, que é o leme daquela embarcação. E no versículo 5 ele compara a língua com uma fagulha, né, com uma faísca, e diz, uma única faísca
é capaz de colocar fogo num bosque inteiro. Então ele está dizendo, olha, não despreze a língua pelo simples fato dela ser um pequeno órgão, um pequeno membro do seu corpo. Pelo contrário, né? Preste atenção que muitas vezes, como esses exemplos que ele dá, do freio utilizado no cavalo, o leme do navio e também a fagulha, né? Ele fala, apesar do tamanho ser desprezível, o estrago, o resultado, a consequência pode ser muito grande, né? Então ele começa a falar aqui, traçar e colocar a gente dentro dessa orientação, dizendo, gente, o jeito como vocês dominam a língua de vocês vai caracterizá-los como um povo de Deus ou como um povo perdido. Vai trazer bênção ou maldição para a própria vida de vocês. Né? E é justamente sobre isso que ele vem tratando aqui nesse capítulo. E a pergunta que ele faz em determinado momento do texto é como nós temos usado esse poder. No versículo 10 ele diz assim, de uma só boca procede bênção e maldição. Porém, meus irmãos, não deveria ser dessa forma. Né? Então ele traz uma reflexão aqui, uma análise, e começa a dizer, gente, vocês que servem ao Senhor Jesus, vocês que se dizem cristãos, você que tem fé no Senhor Jesus Cristo, como você tem utilizado a sua língua, como você tem utilizado a sua boca. Você tem dominado aquilo que sai dela, você tem conseguido conter o que você diz, como você diz, o momento em que você diz, ou você tem se deixado dominar por esse pequeno membro e tem colocado em risco, além da sua vida, a sua carreira, os seus relacionamentos, a vida de outras pessoas. O que ele diz aqui, a partir do versículo 9, essa reflexão que ele faz, é que nós temos que tomar cuidado com a ambiguidade, a gente tem que tomar cuidado com essa inconstância que muitas vezes nós temos como cristãos, porque somos seres humanos e sujeitos à falha. A gente tem que tomar cuidado para não usar a nossa boca, a nossa língua de maneira apropriada dentro da igreja, nos cultos, ou no momento que a gente está falando de Jesus para alguém, que a gente está dando um bom conselho, e logo em seguida a gente acabar usando ela para denigrir, para falar mal, né, para causar confusão, para causar fofoca, criar conflitos. Então ele diz, a partir do versículo 9, com a língua nós bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas que foram criadas à semelhança de Deus. E aí ele fala o que está no versículo 10, que nós já lemos inclusive, de uma só boca procede bênção e maldição. A reflexão é como nós temos usado o poder que a nossa língua tem, exerce, todas as questões aí que ela pode melhorar ou piorar na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Nós temos sido ambíguos, ora usando a língua para bênção e ora usando ela para maldição, ou não? O apelo que ele faz aqui é que não seja dessa forma, como está no versículo 10. Não deveria ser assim. E aí ele faz um chamado aqui, a partir desse texto, para que a gente possa ser puro. Né? O que significa pureza? Pureza significa algo sem mistura, algo que não foi alterado pela presença ou inclusão de impurezas ou de elementos estranhos. Então, o que Tiago está falando aqui, usando como metáfora a questão da fonte, né, que jorra água salgada ou água doce, ele está dizendo, nós não podemos misturar aquilo que nós temos produzido. Não pode, ora sair coisa boa da nossa boca, ora sair coisa ruim. Ora sair água doce, ora sair água salgada. Não, nós precisamos ser puros. Então, se nós produzimos coisas boas, deve ser assim. Se nós produzimos coisas más, nós precisamos rever. Né? E ele faz esse chamado à pureza. Enquanto eu estava estudando para ministrar essa aula, eu lembrei de um exemplo que o pastor Olivaldo sempre usa. Né? Em diversas pregações ele já falou sobre isso. Ele falou, olha, se eu colocar um copo de água aqui em cima da mesa para a gente compartilhar, para você beber, e você pegar essa água e olhar para ela, ela está límpida, ela está sem nenhum elemento estranho ali aparentemente, não tem cheiro, está tudo certinho com a água. E a hora que você for beber, eu falar para você, olha, eu coloquei só uma colherzinha de chá ali de uma água que estava dentro do vaso sanitário, mas o vaso sanitário estava limpo, estava lavado, estava tudo em ordem. Eu só peguei uma colherzinha de chá, né, sei lá, 10 ml, 5 ml e coloquei no meio de um copo maior, de um copo de 200 ml. Será que você beberia dessa água? Apesar de ser uma pequena parte ali só daquilo que não é bom, com certeza você iria rever e você não iria utilizar disso. Né? Então essa reflexão cabe para a gente poder também analisar e avaliar. Será que não tem ainda só uma colherzinha de chá de algo que eu preciso tirar? Né, de algo que eu preciso realmente purificar? Nós não podemos ter mistura, nós precisamos ser puros, ser íntegros. E o chamado que Tiago faz aqui nesse escrito é justamente esse. E ele diz, sejam puros, inclusive no seu falar. É isso que ele está nos exortando aqui no capítulo 3. Cuidado, cuidado para que esse pequeno membro não coloque em risco
tudo aquilo que Jesus fez por você e tudo aquilo que você tem tentado viver juntamente com Jesus. Como ele fala no capítulo 2, versículo 1, é impossível nós seguirmos ao Senhor Jesus, dizermos que temos fé nele e ao mesmo tempo não dominarmos a nossa língua. Talvez você diga, puxa, pastor, é muito difícil. Às vezes eu falo e a hora que eu percebo já saiu. Eu nem consigo perceber, só depois que já está feito. É justamente para isso que existe o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala que uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio, é conseguir se dominar, né? Então, se você não tem conseguido, que você possa pedir ajuda e buscar isso da parte do Senhor, porque isso traz recompensa e benefício para as nossas vidas. O que fala, por exemplo, em Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21, aonde o texto diz: do fruto da boca o coração se farta, e do que produzem os lábios ele se satisfaz, pois a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza come do seu fruto. Ou seja, aquilo que a gente faz vai trazer uma consequência, um resultado positivo ou negativo para a nossa vida aqui e agora, né? A gente semeia com a nossa boca e aquilo certamente vai crescer e a gente vai vir a colher. É como diz o Senhor Jesus, a palavra depois de uma vez lançada, ela não volta mais. Então a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para poder dominar aquilo que a gente vai dizer e dessa forma não trazer maldição para a nossa própria vida. Como diz aqui Salomão, o homem mais sábio que já existiu, né? A bênção e a maldição, ou então a morte e a vida estão no poder da língua. E a gente tem que dominar ela, porque quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então, se você falar palavras de vida, se você falar palavras de bênção, certamente esse vai ser o fruto que você vai colher e vai se alimentar. No entanto, se as suas palavras forem ao contrário disso, vão produzir frutos amargos também, que inevitavelmente a gente vai ter que comer e vai ter que experimentar. E além disso, além desse resultado no presente, desse resultado agora, o próprio Senhor Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. E no texto de Mateus 12, versículo 33, aliás, 36 e 37, ele diz o seguinte, complementando: digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e também pelas suas palavras você será condenado. Por isso, querido, peça ajuda a Deus e que você possa mostrar essa credencial de um cristianismo autêntico, verdadeiro, poderoso, que você possa dar esse bom testemunho de ser uma pessoa que não é contaminada, uma pessoa que é pura, né? Da sua fonte sai apenas água doce. Que seja esse o objetivo para você aí nesses próximos dias. Que seja esse o nosso objetivo ao longo da nossa caminhada cristã. Que as nossas palavras também demonstrem a graça, o poder, a ressurreição e a misericórdia do Senhor Jesus. E que dessa forma a gente possa abençoar ao próximo e também colher frutos bons, doces para nós mesmos, para nossa casa e para nossa família. Espero que essa aula possa abençoar a sua vida e que você possa ter um ótimo final de semana e uma excelente próxima semana, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você e sua casa.